Bom, vamos falar um pouquinho da matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel, ela seria o equivalente à certidão de nascimento de nós, seres humanos. É o documento que individualiza o bem. E nele, toda a história do imóvel vai ser contada na matrícula. Ou seja, se teve uma compra e venda, se teve uma penhora, se teve alguma indisponibilidade, se teve uma alienação fiduciária, isso tudo tem que estar contido na matrícula do imóvel. Vai ter tudo isso registrado na matrícula do bem. Outra coisa importante é a gente saber que a gente não pode confundir a matrícula do imóvel com a escritura de compra e venda. Por quê? Na escritura de compra e venda, a gente tem o registro, do acordo realizado entre o comprador e o vendedor. E essa escritura a gente vai levar no cartório de registro de imóveis e fazer a averbação do que está ali contido na matrícula do imóvel. Mas é na matrícula do imóvel que a gente vai saber quem que é o real proprietário daquele bem. Ou seja, é na matrícula que está certificado o real proprietário do imóvel. Então não adianta você fazer a escritura do bem e deixar ele guardadinho na gaveta da sua casa e achar que assim você está seguro, que você é o proprietário do imóvel. Não. Só através do registro, do contido ali naquela escritura, no cartório de registro de imóveis, na matrícula do imóvel, que aí sim o seu direito de propriedade estará seguro, que aquele imóvel realmente será seu. Então, toda vez que você, arrematante, advogado ou pessoa comum do público, comum que eu digo assim, a pessoa, você é apenas interessado em saber quem que é o proprietário daquele imóvel. Toda vez que você quiser saber quem que é o dono daquele imóvel, você pode pedir uma cópia da matrícula do cartório de registro de imóveis. E vamos supor que eu fui contratada para pedir a certidão de um imóvel em outro estado. Como que eu posso fazer isso? Eu posso sair daqui em outro estado, no cartório de registro de imóveis e pedir, mas eu também posso pedir pela internet. Existe um site muito bom e ele atende quase todos os estados do Brasil e com isso você vai acabar economizando muito dinheiro e tempo. E esse site é o registradores.onr.org.br e com esse site você pode pedir diversas certidões, você pode pedir também o espelho da matrícula e isso vai te ajudar muito nessa vida de leilões. Outra coisa importante a gente falar e que a gente vai abordar isso um pouco mais pra frente também é essa questão da aquisição originária e aquisição derivada. Por quê? O leilão de imóveis, quando você adquire um imóvel por leilão de imóveis, você está realizando uma aquisição originária. E isso tem reflexos práticos, no dia a dia. Então vamos falar um pouquinho disso. Mas pra gente falar da aquisição originária, a gente também precisa explicar o que é uma aquisição derivada. A aquisição derivada é aquela aquisição que deriva da vontade das partes. Ou seja, existe um comprador e existe um vendedor. Esse vendedor e esse comprador, eles entraram no acordo de fazer uma compra e venda. Então essa compra e venda deriva da vontade das partes. Então se existe uma penhora nesse imóvel, o comprador está adquirindo esse imóvel com aquela penhora. Se existe um gravame, ele está adquirindo com aquele gravame. Então ele vai adquirir aquele bem com todos os ônus e bônus daquele imóvel. Mas e na aquisição originária? A aquisição originária é como se o arrematante, nesse caso, estivesse adquirindo aquele imóvel com a matrícula limpinha. Mesmo que tenha lá diversas penhoras, diversos gravames, ele está adquirindo aquele imóvel sem se vincular àquilo tudo que está lá atrás na matrícula do imóvel. É como se fosse um novo imóvel, com uma nova história. Entendeu? Acho que dá pra entender o que eu tô querendo dizer, Só que o que acontece? Ao invés do cartório de registro de imóveis ir lá e apagar tudo aquilo que existia naquela matrícula, existe um outro princípio chamado de princípio da continuidade registral. Então, o que vai acontecer aqui? Pelo princípio da continuidade registral, a gente tem que respeitar tudo que tinha já na matrícula anteriormente. Então, o cartório não pode simplesmente apagar e começar uma matrícula nova, com uma nova história, que começa dali para em diante. Então, a gente tem que respeitar esse princípio. Então, na prática, quando você adquire um imóvel em leilão, e existem lá, por exemplo, diversas penhoras e diversas indisponibilidades, o advogado do arrematante, se você não tem um advogado, você vai ter que nomear um para fazer isso, tem que se habilitar em cada um daqueles processos e pedir a baixa de cada gravame, de cada penhora, de cada indisponibilidade. Para aí sim, com essas baixas, você conseguir fazer uma compra e venda nova ou uma alienação fiduciária.
tá bom? Porque assim, em tese, na prática, ou isso teria que ser feito tudo de uma vez, ou então fazer uma matrícula nova. Mas a gente vai conversar um pouquinho disso mais pra frente, inclusive eu vou trazer alguns entendimentos do tribunal, um pouco de jurisprudência pra gente ver como é que os tribunais entendem essa questão da aquisição originária, porque é uma questão bem interessante e que na prática você vai ver que isso acontece bastante, gera bastante confusão. Então é isso, na próxima aula a gente vai falar um pouco do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.